pai, uma mãe que tem 7, 8 filhos, quando perde um é uma dor triste, porque nenhum filho substitui o outro, cada um é único, e você ter só um e você ver ser tirado, né? Ela ia enterrar, ela ia chorando, aquela multidão acompanhava ela, toda ali, né, vendo o fim, achando que estava tudo perdido. Aleluia. Quantas vezes na nossa vida não é assim, né? Vemos alguma circunstância sendo mudada, alguma coisa que antes era bonito, que antes era agradável, que antes nos fazia feliz, de repente aquela situação muda, complica e vai ficando tudo difícil e a gente às vezes vai perdendo a esperança, né? Aleluia. Mas se a nossa fé permanecer no Senhor, o Senhor ele é maior para mudar circunstâncias e situações nas nossas vidas. E a palavra vai dizer que aquela multidão que acompanhava o defunto se encontrou com a multidão que acompanhava o Senhor Jesus. E nós sabemos que quando, aleluia, a gente encontra Jesus pelo caminho, a história muda, né, irmão Elias? Irmão Elias hoje disse aqui, falou um pouquinho da história dele, né, que outrora andava por aí bebendo, gastando o que tinha e o que não tinha. E Deus mudou a história. Hoje a história é outra, para a glória do Senhor, né? Porque quando se encontra com Jesus, a história é mudada. Aleluia. Quando se encontra com Jesus, as coisas melhoram, muda para melhor. O Senhor faz a mudança, não é nós, é o próprio Deus, é o próprio Senhor que opera a mudança e o milagre. E ali, aquela mulher, aleluia, ela estava perdendo a sua esperança, mas ao encontrar Jesus naquele caminho, aquela multidão se encontrar, a palavra vai dizer, aleluia, que vendo o Senhor, ele se moveu de íntima compaixão por ela. Aleluia, né? Quantas vezes você passa algo, vai conversar com alguém, vai contar com alguém, a pessoa às vezes não diz uma nem duas, você dá as costas, a pessoa vai falar mal de você, vai rir. Mas quando o encontro é com Jesus, o negócio é diferente. É por isso que a gente aconselha os irmãos, aconselha até os amigos que não são crentes. Está passando alguma necessidade, está passando alguma coisa difícil, vá conversar com Jesus. Porque não tem amigo melhor, aleluia, nem ninguém maior que ele para fazer a diferença e a mudança na nossa vida. E aquela mulher vai dizer que com Jesus o negócio é diferente. A Bíblia vai dizer que a história com Jesus é diferente. Porque quando Jesus a viu, ele se moveu de íntima compaixão, né? Não foi só, fiquei com dó, fiquei com pena de fulano, mas rapaz, fiquei triste, fulano está passando por isso, não. Foi uma íntima compaixão, algo que veio de dentro, né? Aquilo veio tão forte dentro de Jesus, que Jesus olhou para aquela mulher e disse, não chores, aleluia. E às vezes a gente está ali com alguém está chorando, alguém está sofrendo, e a gente às vezes quer se entristecer, a gente diz não chore, mas quando a gente diz não chore, nada muda. Mas quando é Jesus que diz não chore, aleluia, pode se preparar que haverá mudança. Pode se preparar, aleluia, que a história vai ser transformada. Aleluia, então não desista dos seus filhos. Aleluia, alguém pode ver a situação e dizer, está perdido, essa daí não tem jeito, esse filho não tem jeito, essa filha não tem jeito, não tem mudança. Aleluia, mas você, como pai e mãe, não desista dos seus filhos, apresente-os a Deus, ao que criou céus e terra, porque Ele é maior para mudar. Aleluia, é maior para fazer a diferença, é maior para livrar os nossos filhos das mãos de Satanás, é maior para livrar os nossos filhos da morte, dos laços que o inimigo traça para a vida deles. Aleluia, mas o inimigo ele não tem poder mais do que Deus. A palavra vai dizer que Jesus disse, mulher, não chores, e chegando-se tocou o caixão, e os que o levavam pararam. Aleluia! E disse, jovem, né? Jesus disse para aquele jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, aleluia, e entregou a sua mãe, louvado seja Deus. Então não sei o que é que está perdido, eu não sei, aleluia, o que é que o inimigo tem projetado contra as famílias, contra os filhos, aleluia. A Bíblia diz que quando ele se levanta para matar, roubar e destruir.
Então, o inimigo das nossas almas, ele não tem outro intuito a não ser destruir os lares, a não ser destruir as famílias, a não ser destruir a vida das mães, porque às vezes um filho morre, aleluia, a mãe morre junto, irmão, porque não vai para o caixão, mas fica ali destruída, aleluia, o pai fica ali destruído, louvado seja Deus, mas o Senhor, aleluia, ele pode mudar a história, o Senhor, ele pode dar